O que você faria se um dia um desastre natural catastrófico ocorresse na cidade onde você vive? Quando chegar o momento de escolher, você vai priorizar salvar a sua família ou a si mesmo? Já aproveita que estamos no começo da história, já deixa o seu like que é muito importante pra gente continuar trazendo todo dia 2 histórias quentinhas pra vocês. Então vamos continuar a história. No ano de 1961, o pior acidente de mineração da Suécia ocorreu. Durante uma noite, um poderoso terremoto atingiu uma das cidades, deixando uma cratera massiva. Avançando rapidamente para 2020, outro terremoto atingiu uma das áreas de mineração em Karuna, no mesmo local onde um grupo de amigos se reunia para beber. Um deles estava embriagado e saiu passando por uma cerca para poder se aliviar. Apesar das tentativas dos seus amigos de detê-lo, enquanto urinava, ele ficou chocado ao ver uma falha geológica na sua frente. Seu alarme se intensificou quando sentiu o chão tremer. Algumas horas depois, a chefe de segurança da operação de mineração Frigga chega ao local do terremoto matinal. Um dos seus colegas a chama e a informa sobre o incidente. Naquela manhã, um grupo de adolescentes ficou perto do local da mineração, e 2 casais seguiram o primeiro cara para encontrá-lo. Eles o encontraram, mas infelizmente os 2 escorregaram e caíram na falha geológica enquanto o amigo deles tinha dado as costas para eles. Em Karuna, o Tej, o ex-marido da Frigga, celebra o seu aniversário sozinho. Voltando ao acidente daquela manhã, o homem tenta encontrar seus amigos quando eles desapareceram. Pouco depois, o chão cedeu onde ele estava em pé, e ele também caiu. Enquanto a Frigga relembra suas memórias com seu ex-marido e o seu filho Simon, seu atual namorado liga para ela. Ela rapidamente vai à estação de trem buscá-lo. A Frigga fica surpresa porque o Der deveria chegar mais tarde naquela noite. Ele explica que queria surpreendê-la fazendo a Frigga sorrir, e os 2 partem juntos. No caminho, o Der menciona que ficará mais tempo na cidade devido ao trabalho atribuído, e a Frigga informa ele sobre os desafiadores meses de inverno com noites prolongadas. Enquanto conversam, um grupo de manifestantes bloqueou o caminho deles, segurando cartazes pedindo para salvar Karuna, parando a mineração. A Frigga os advertiu e ameaçou chamar a polícia se não desobstruíssem o caminho. Os manifestantes persistiram com isso, levando a Frigga a dirigir lentamente até que alguns deles se afastaram. Um dos manifestantes era sua filha, Mika, que se recusou a sair, até deixar a metade do seu corpo embaixo do carro da Frigga. A Frigga saiu para confrontar a sua filha e enquanto discutiam, a avó da Mika chegou para intervir e reconciliar as duas. Mais tarde, eles foram para a casa da Frigga para poder fazer algo divertido. Depois o Der perguntou a Frigga se ela sente falta do seu filho, e ela expressou o quanto sente falta do Simon, especialmente hoje, no dia do aniversário dele. A Frigga estava dedicada a garantir a segurança da mina como um tributo ao seu filho. Enquanto eles estavam se beijando, eles foram interrompidos pelo Tej tocando a campainha. Ele mencionou que o Simon não estava respondendo às suas chamadas, então decidiu visitar e verificar se ele estava em casa. Ao entrar, o Tej viu o Der apenas de cueca. O Der se levantou mencionando que esperaria do lado de fora. O Tej se aproximou da Frigga, se apresentando. Visivelmente irritado, o Der estendeu a mão, encontrando relutância do Tej. Nesse momento, a Mika e Aya chegaram, pegando o Der ainda de cueca. Na mesa, o Tej tenta confrontar a Frigga sobre a cerveja, mas ela afirmou o divórcio deles, calando ele na hora. Eles acenderam as velas no bolo do Simon, assumindo que ele estava no outro cômodo. Para surpresa deles, o Simon não estava lá. A Frigga recebeu uma ligação da Gera, a mãe do Oliver, perguntando sobre o Simon. A Gera revelou que o Simon estava com seu filho e pediu para Frigga entrar em contato com ela assim que os vissem. A Frigga culpou o Tej e um forte tremor os interrompeu. A Frigga recebeu uma ligação da mina solicitando assistência devido a acidentes do lado de fora. O Tej danificou seu carro, revelando que não poderia dar partida. A Frigga sugeriu que ele fosse com ela, e o Tej se sentou relutantemente ao lado dela no banco da frente, deixando o Der com um sorriso irônico. No caminho, a Frigga expressou surpresa com o problema incomum do Tej com seu carro hoje. O Tej a ignorou persistentemente, deixando o Der desconfortável com perguntas simultâneas. O Der se desculpou, entendendo a posição do Tej, e a Frigga percebeu que o Tej estava indo longe demais. Então parou esse assédio do seu ex-marido. De volta a casa, a Aya se juntou a Mika, sugerindo um relacionamento romântico entre elas. A Aya convidou a Mika para o sofá para jogar um jogo, mas a Mika disse que precisava encontrar o Simon. Na mina de Karuna, o Frederick informou que os 108 trabalhadores estavam presos no desmoronamento,
juntamente com 4 socorristas. Um trabalhador relatou que a situação não era tão séria. No entanto, a Frigga acha que tem um problema, então ela decide falar com ele mais tarde. A Frigga apresentou o Dare ao Frederick. Depois, o Dare saiu para tomar um ar fresco, seguido pelo Tage, que continuou a pressioná-lo para sair. O Tage persistentemente tentou encurralar o Dare na conversa, mas o Dare permaneceu firme no seu amor pela Frigga. Antes de partir, o Tage mencionou que os papéis do divórcio estavam com a Frigga há 6 meses, mas ela ainda não os havia assinado. Sem se abalar, o Dare deixou o Tage sozinho e foi embora dali. Dentro do carro, a colega de trabalho da Frigga chamada Erika perguntou quem era o Dare. Então, ela o apresentou. As duas conversaram sobre o relacionamento da Frigga e elas eventualmente dirigiram até o local do incidente. De repente, o Tage os parou e também entrou para se juntar. Quando alcançaram 520 metros abaixo do solo, o Tage se aproximou da Frigga e tentou falar sobre o Simon, tentando iniciar uma conversa com ela. A Frigga simplesmente o ignorou. Apesar dos seus esforços para se aproximar dela, ao chegar ao local exato, eles se encontraram com a equipe e prestaram seus respeitos à senhora, uma lenda urbana que dizem guardar as montanhas. Então eles deveriam mostrar respeito antes de continuar a operação. Eles procederam a explorar a área do incidente e investigar. Enquanto investigava, a Frigga atingiu uma parte da parede da caverna e, como era frágil, ela bateu várias vezes e acabou criando um buraco, mas felizmente ninguém ficou gravemente ferido. A Frigga só sofreu uma lesão leve. Enquanto isso, a Mika continua procurando pelo Simon. Ela tentou perguntar se alguém viu ele, mas as pessoas só mencionam que eles apenas compraram bebidas e saíram depois. No buraco, eles usaram drones para entrar no buraco e avaliar a gravidade da cavidade. Eles descobriram que já estava grave e era a primeira vez que viam danos dessa magnitude. Percebendo isso, a Frigga imediatamente insistiu que precisavam evacuar. No quintal da Aya, enquanto seu irmão brincava, o chão subitamente afundou onde estava brincando. A Aya rapidamente pegou seu irmão e o seu pai disse que eles colocariam uma cerca ao redor. Na caverna, o Tage perguntou a Frigga se era realmente necessário evacuar, e a Frigga mencionou que era a primeira vez que via uma cavidade daquele tamanho. O Tage ficou atordoado quando a Frigga disse que toda a cidade estava prestes a desabar. Enquanto subiam, sentiram subitamente um tremor iminente e correram apressadamente para a câmara de segurança para se abrigarem. Enquanto isso, o Dare chegou à estação de bombeiros onde foi contratado. Enquanto conversa com os bombeiros, uma mulher relata um incidente na casa da Aya. Depois que a mulher saiu, o bombeiro informou ao Dare sobre vários desafios que enfrentariam como bombeiros. Ao escutar isso, o Dare ficou bem desanimado, e o bombeiro acrescentou mencionando que escutou dizer que o Dare se tornaria chefe no seu emprego anterior. O Dare começou a mostrar sinais de desistência, especialmente ao saber que o relacionamento entre o Tage e a Frigga estava em perigo. E percebendo isso, ele disse ao Dare para ainda dar uma chance a Karuna e ao relacionamento com a Frigga. A Mika continuou procurando pelo Simon. Ela encontra o Oliver bêbado dentro do seu carro. De raiva, ela quebra o espelho do carro com uma pedra. A Aya vê isso e tenta impedir, resultando em uma discussão acalorada que resulta na Mika terminando com a Aya, enquanto o Oliver foge. O Dare, sem querer, dirigiu até o local e quase colidiu com ele. Vendo que a Mika estava perseguindo o Oliver, ele o segue, e quando a Mika estava prestes a bater no Oliver, o Dare a impediu. A Mika confronta o Oliver expressando seu desejo de machucá-lo. O Oliver explicou que ficou extremamente bêbado e quando acordou, seus amigos haviam ido embora. Ele implorou a Mika para não contar para sua mãe porque ela entraria em pânico. Antes de sair, ele compartilhou a localização onde eles estavam. Ao saber da localização do Simon, a Mika tentou pegar as chaves do Dare. Enquanto ele estava tentando tirar do bolso, ele sem querer deixou cair acidentalmente a caixa contendo um anel de noivado. Enquanto isso, o grupo da Frigga ficou preso dentro da câmara de segurança. Eles discutiram suas opções, e o Patrick, um dos seus companheiros, começou a entrar em pânico. A Erika o tranquilizou, dizendo que tudo ficaria bem. Depois de alguns momentos, eles decidiram sair da câmara de segurança. Do lado de fora, encontraram um monte de rochas bloqueando o caminho até a saída. Então optaram por encontrar uma rota alternativa. Ao mesmo tempo, a Mika conversa com Dare sobre seu relacionamento com a sua mãe. Durante a conversa, a Mika revelou que a sua mãe não assinou os papéis de divórcio porque ela sabe que isso devastaria o Tage. Eles também discutiram o relacionamento de Mika e da Aya na montanha, e descobrem que outra saída também estava bloqueada. Vendo uma pequena abertura entre as rochas, a Frigga rasteja para encontrar outro caminho. Quando é a vez do Tage, ele tenta entrar, mas entra em pânico, tornando-se evidente que ele é claustrofóbico. E mesmo com a Frigga chamando do outro lado, ele não consegue passar pela pequena abertura.
Após uma longa persuasão e motivação, eles convencem o Tage, com a Frigga mandando ele pensar no Simon. No meio da pequena abertura, o Tage começa a entrar em pânico, especialmente quando fica preso. A Frigga tenta acalmá-lo, mas prova ser ineficaz. A Frigga pega uma haste de aço e entra, instruindo o Tage a segurar a haste para que ela possa puxar ele. Mas ele continua em pânico. Sem outra opção, a Frigga nocauteia o Tage. Enquanto isso, o Dare e Mika chegam à zona da fenda. Ao chegar, escutam um telefone tocando e rapidamente localizam a sua origem. Ao sair da cerca, eles conseguem escutar o som que vem daquela queda. Os dois se entreolham ao perceber o destino trágico das pessoas que estavam lá. A Mika então liga para o telefone do Simon, mas nenhum dos telefones lá responde. Na montanha, a Frigga consegue puxar com sucesso o Tage pela pequena abertura. O Tage abraça a Frigga com alegria, mas ela mantém limites entre eles. Depois, o Patrick aconselha rastejarem pela pequena abertura. A Frigga entra novamente para ajudá-la, mas infelizmente algumas pedras caem nas pernas da Frigga. Vendo isso, os dois homens puxam ela para o lado de fora da pequena abertura. A Frigga fica completamente arrasada com isso, então o Tage deixa o Patrick passar primeiro por enquanto. Na zona da fenda, os dois continuam chamando pelo Simon, mas não há resposta. Após uma extensa busca por uma saída, eles chegam à saída da montanha, e a Frigga começa a se culpar pelo que aconteceu. O Patrick tenta levantar os seus ânimos, e a Frigga imediatamente liga para Mika, que atende e diz que estava na zona da fenda com o Dare. A Mika tenta explicar que o Simon pode estar lá, e a Frigga aconselha ela a deixar o local, para que a polícia resolva, e não retornar para Karuna, porque toda a cidade estava prestes a entrar em colapso. Ao escutar isso, a Mika se lembra da Aya e desliga rapidamente o telefone para ir até ela. Após a ligação, o Frederick se aproxima da Frigga para discutir o que aconteceu. A Frigga menciona rapidamente que se houver outro tremor, a cidade inteira entrará em colapso. Sem perder tempo, a Frigga decide ir até a Mika, sabendo que ela estava indo até a Aya. Eles também informam o Frederick sobre a situação, espalhando a notícia e soando alarme na zona da fenda. O Dare pergunta sobre o que ele e a Frigga conversaram, e a Mika compartilha a conversa deles. De repente, um poste de luz cai, felizmente sem atingi-los. A Mika insiste em ver a Aya, e o Dare tenta impedi-la por considerar muito perigoso. No entanto, ela persiste e continua a sair. No caminho para encontrar a Mika, o Tage sugere que o Simon pode estar na sua casa. Ele também menciona que, depois de sobreviver a esse desastre, dará uma chance ao Dare, e eles seguirão em frente. Enquanto conversam, eles conseguem ver um homem que pensa ser o Simon, então seguem ele, mas acabam o perdendo de vista, e continuam saindo para alertar as pessoas a deixarem a cidade. O Dare e a Mika chegam à casa da Aya e imediatamente alertam a todos que a cidade está prestes a desabar. A Aya e a Mika se reconciliam e compartilham um beijo. Já na localização da Frigga, rachaduras e falhas começam a aparecer na entrada, causando caos entre as pessoas que testemunharam esses eventos. Enquanto a Mika tenta sair com o carro, uma rachadura se forma sob ele. Quando ela tenta dirigir, o carro fica preso. Eles tentam liberar o carro, mas não é o suficiente. Vendo isso, o Dare corre para ajudá-los, auxiliando tanto a avó quanto a Aya. Devido ao pânico, o cinto de segurança da Mika fica preso enquanto o chão afunda lentamente. O Dare testemunha o colapso da montanha e das estruturas sobre ela. Ele entra rapidamente no carro e remove cuidadosamente o cinto da Mika. Devido ao colapso da montanha, desencadeou um deslizamento de terra, destruindo tudo no seu caminho. Todos fugiram enquanto ele se espalhava. Correndo, encontraram uma mãe com seus filhos, a ajudaram e a Aya empurrou o carrinho de bebê. Mas infelizmente a Aya foi pega na terra que estava correndo, mas conseguiu salvar o bebê. Em algum ponto da cidade, a família se reuniu, mas o Simon ainda estava desaparecido. No hospital, uma garota deitada em uma cama informa a Frigga e a sua mãe que o Simon estava em Karuna. A Mika, chocada com o destino da Aya, é confortada pelo Tage. Em meio a todo o caos, o Dare se ajoelha em um altar para rezar, e o Tage se aproxima dele, expressa gratidão pelo Dare ter salvo a Mika, e nota o anel de noivado. Ele pede para ver. E a garota deitada na cama informa a Frigga que escutou que o Simon estava jogando com os amigos na escola. Ao mesmo tempo, o Tage coloca o anel no bolso, e o Dare tenta recuperá-lo, mas o Tage se recusa, levando a uma luta. A Frigga chega e compartilha a notícia de que ela sabe onde o Simon estava, e os dois param rapidamente e seguem a Frigga e Mika. Na escola, o colega de classe do Simon, Hampus, estava na frente do prédio da escola, angustiado pelos eventos. Eles tentam falar com ele, mas ele não responde nada. Eles correm para dentro da escola e descobrem um dos colegas do Simon morto. Escutando gritos de socorro, eles correm para ajudar, mas as rochas bloqueiam o caminho.
Enquanto a Frigga estava sendo amarrada com uma corda, as rochas caem perto dela e do Tage. Vendo uma pequena abertura, a Frigga não hesita em entrar. Depois que ela entra, as rochas desabam completamente, bloqueando a pequena abertura. A Frigga continua caminhando para encontrar o Simon. À medida que avança, encontra inúmeros corpos sem vida. Ao verificar um dos cadáveres, ela escuta alguém pedindo ajuda e descobre que é a Tina, a colega de classe do Simon, empalada por um metal no abdômen. Após uma busca extensa, a Frigga finalmente encontra o Simon à beira de uma fenda profunda. As rochas ao redor começam a desmoronar com o menor movimento. Preocupada com a vida do Simon, a Tina implora persistentemente pela assistência da Frigga. Os outros eventualmente se juntam a eles lá dentro, e ao entrarem, o Tage devolve o anel ao Der. Enquanto se aprofundam, eles se encontram com a Frigga. Eles tentam ajudar a Tina, mas seu ferimento é fatal, levando à sua morte. Sem demora, eles seguram uma mangueira ao redor do corpo da Frigga e a abaixam até a posição do Simon. Eles descem ela lentamente, e a Frigga balança para alcançar o Simon. No entanto, a rocha marcada cede, fazendo com que a coxa da Frigga se empalhe em um metal saliente que estava ali. Em intensa dor, a Frigga quase desmaia. O trio acima trabalha incansavelmente para liberar a Frigga do empalamento. O Simon nota outro homem acima, então pergunta para a Frigga quem ele é, e a Frigga o apresenta como o Der. Antes que o Simon possa falar novamente, a Frigga assegura ao Simon que, se ele não gostar do Der, ela o deixará imediatamente, enfatizando a importância do Simon para ela. Enquanto conversam, um móvel cai subitamente, passando raspando pela Frigga. Vendo a rocha onde a Frigga foi empalada começar a desmoronar, o Simon se aproxima rapidamente da sua mãe e a segura. A Mika encontrou uma rota possível de fuga, então mal vai até o Simon. Apesar do perigo, a Mika usa um cinto para fixar a coxa da Frigga e juntos eles conseguem tirar ela dessa situação, mas infelizmente ela desmaia de dor. Depois de um tempo, ela recupera a consciência e eles levantam primeiro Simon, puxando para cima. Enquanto Tage e Simon se abraçam, a plataforma começa a se rachar e a Mika se move pendurada no meio do buraco, ajudando a Frigga a pular nela. Em seguida, eles levantam a Mika, mas o fio que estava segurando eles começa a se romper. O Tage percebe rapidamente e agarra para segurar, mesmo percebendo que estava sendo eletrocutado, escolhendo continuar segurando para evitar que a Frigga caia. Ele se despede, expressando seu amor por todos, e é eletrocutado, caindo. O Der levanta a Frigga em segurança, e ele corre para ajudar o Tage, fornecendo os primeiros socorros. O Tage, em um sussurro, confia os seus filhos ao Der, pedindo a ele que cuide e os ame antes de falecer. Momentos depois, os socorristas chegaram. Chocados, todos ficam lá, incapazes de compreender o que acabou de acontecer. O Der tira o anel do bolso, olha para Frigga e ela sorri de volta para ele. Então, tudo é finalizado.